E aí, galerinha do 3-4-Books, aqui é a Paulinha que está falando. Estamos gravando mais um podcast para esse sábado. Vocês sabem, né? Todo sábado tem episódio novo do 3-4-Books. Novamente estarei eu, o Deva e o Patrick, que está dando um tempinho aí para vir. Está um pouquinho longe da gente, mas logo, logo está voltando. E hoje a gente vai estar recebendo uma autora muito especial, que daqui a pouquinho vocês vão ficar conhecendo. Para começar o nosso podcast, vamos começar com aquele alô gostoso do Deva. Tá contigo, Deva? Bom, gente, boa tarde, boa noite, bom dia, não sei que horas que vocês escutam isso daqui, assim que aproveitem a rádio às 24 horas por dia. É isso aí. E se mantenham ocupados aprendendo coisas do mundo literário, conhecendo gente nova, gente interessante, assim que sigam firmes no 3-4-Books. Isso aí. É isso aí. E hoje a gente vai estar recebendo aqui a autora Gia Oliver. Gia, seja bem-vinda. Fala um pouquinho aí para o pessoal que está escutando o 3-4-Books, fala um pouquinho sobre você para o pessoal conhecer essa nova autora. Oi, pessoal. Eu sou a Gia Oliver, sou paulistana, sou formada em gestão tecnológica de RH, mas eu não atuei, faz parte. Sou escritora e também sou blogueira literária no blog Mergulho na Literatura. Muita gente já me conhece no meio literário por causa do blog. Bom, comecei a minha carreira, comecei como todo mundo, a maioria das pessoas escrevendo fanfics na internet, né? Desde 2011. Depois, em 2016, eu fui pro Wattpad. E aí foi muito legal. Descobri um novo mundo, novas histórias. Em 2017, eu passei na primeira antologia, que foi a antologia Quando a Escuridão Bate a Porta, da editora Sina. Depois disso, não parei mais. Hoje já são mais ou menos 20 antologias. Ou mais, já perdi até as contas, porque eu sempre estou participando, eu gosto de me desafiar. E, bom, esse ano eu lancei uma fantasia na Amazon, é o livro Um Pacto, Uma Escolha. É uma novela no século XIX com vampiros. Eu que sou muito fã de vampiros já tem muito tempo, então esse livro começou com um conto para uma antologia e a gente acabou decidindo expandir. Eu e uma autora que leu, fez a betagem, e ela me deu dicas aí de como a gente podia expandir. Eu lancei também uma coletânea no ano passado, A Conversa com Seus Demônios, que é voltada para transtornos emocionais. A gente lançou em setembro, eu e o John O'Brien. E esse ano eu tô aí com planos para lançar um romance new adult, agora em setembro, e mais para frente outros projetos. É isso aí. Nossa, tem bastante coisa, né? Tem uma carreira aí longa, né? A Gia já tem uma experiência dentro do universo literário. Agora, Gia, fala pra gente, você comentou que você já participou de várias antologias, mas livros somente seus. Quais foram as suas obras, assim, que só você assina, né? Porque a antologia, para quem está assistindo, para quem está ouvindo o 3-4-Books, a antologia são vários autores que participam juntos. Fazem tipo uma coletânea de contos, ou de poesias, ou de poemas, depende do objetivo da antologia. E aí conta pra gente, Gia, o livro somente seu, quais foram os livros? Solo eu estreiei esse ano, que é essa novela com vampiros, Um Pacto, Uma Escolha, para quem curte aí fantasia com cenário de época. E esse que vai lançar agora em setembro, que é com temática universitária. Ah, legal. E tem romance também, porque eu adoro romance. Romance, com certeza. Tem drama, tem superação, tem bastante coisa legal, tá? Super lindo, uma dose de amor. Ah, eu adoro romance, né? O Deva adora fazer ali as fantasias dele cheia de... A coisa vai se embrenhando, um monte de gente, aquela galera toda, com aqueles nomes que eu nunca consigo pronunciar direito, mas eu tento. Mas eu gosto mais ali
romance, né? Não aquele romance. Eu também, eu curto muito o romance, é uma delícia, mas fantasia me ganhou desde Crepúsculo, aí pronto, já era. Eu também adoro Crepúsculo, gente. Nem vamos falar, porque eu escrevia fanfic de Crepúsculo no Orkut. E lá vai. É que eu assim, né? Tem dias que eu acordo e eu penso, quantos personagens eu vou matar hoje? Qual é o grau? Qual que é o grau aceitável na história? Mas o Devo é sempre assim, né, Devo? Tu gosta de sair matando um monte de gente. Ontem mesmo eu estava participando de uma live com uma outra autora, que é a Valtota, e a gente estava falando também sobre a questão, né, de matar personagens. E ela também adora matar personagens, adora livro que tenha tiroteio, que tenha assassinato, cada um tem aquele estilo, né? Eu, pelo menos, quando matei meu primeiro personagem, chorei que nem criança. Mas ela adora. Choro muito, eu me apego, aí pronto. Aí eu choro. Que tem duas classes de escritores, né? Pelos personagens tem aquele que chora pelas lágrimas dos leitores, que vai tomando chazinho, assim. Que cruel. Ô, Gia, conta pra gente aqui o que você costuma abordar, quais são os tipos de antologias que você costuma mais participar, se tem algum conteúdo, algum tema que você gosta mais de focar na hora que está escrevendo. Bom, eu gosto de me desafiar a escrever de tudo. Até participei de uma de terror, que saiu o ano passado, mas eu tenho um apego maior com temas psicológicos. Eu me sinto confortável em tratar esses assuntos, eu acho que é importante, e eu fico feliz de trazer esse tipo de informação, porque o leitor, ele se identifica, conhece alguém que passou pela mesma situação, e aí eu acabo ajudando as pessoas através do que eu escrevo, mas não são todos os meus livros com tema psicológico, só alguns. Entendi. E normalmente se passam a nível de Brasil? Como é que você... a nível de Brasil mesmo você costuma escrever? Porque tem gente que gosta de escrever só coisas que se passam no exterior, né? No exterior eu escrevi essa novela porque eu pensei, assim, que era vitoriana, a gente quase não teve no Brasil, assim, algo muito... Sim, por causa da época. A mesmo nível antigo, né? Isso, 1890, aqui no Brasil não teve tanta coisa assim, então eu coloquei na Inglaterra, mas boa parte dos meus livros é aqui sim, esse foi o único que foi fora. Que a era vitoriana foi bem específica, né? Teve no Japão, teve em Hong Kong, teve em Nova York, são pontos específicos do mundo que foi mais forte a coisa, não é? Porque aqui no Brasil a gente passou pelo período, né, de colônia de Portugal, então a sociedade aqui no Brasil, ela foi se construindo de uma forma diferente, né? A cultura europeia, se você for prestar atenção na história, a nível de Inglaterra, de França, Espanha, Portugal, nessa fase da história, você vê que são universos assim, bem diferentes, não dá para comparar, e não tem como a gente fazer um paralelo. Não tem. Eu acho que aqui no Brasil teve uma força maior na questão da Belle Époque, né? Começo aí do século XX, mas a era vitoriana, eu pelo menos pelo que eu entendo de história, foi mais para fora mesmo. O mais aproximado foi no Rio de Janeiro. Foi o mais próximo. Isso, por causa da chegada, né, da comitiva real, quando veio para cá, depois dali de invasões napoleônicas e tudo, aquela... Aí, senão a gente vai começar a história aqui, aí eu adoro. Aí a gente começa a falar aqui, se começar a falar história, eu não vou parar. Mas aqui, a nível de Brasil, aqui em Rio de Janeiro e São Paulo acabou se desenvolvendo muito, até por causa da presença grande, né, do reino e tudo. Então, mas não tem como comparar. Não tem como comparar, até questão de infraestrutura e lá na Europa a gente vê castelo para tudo quanto é lado, né? Aqui já é diferente.
Eu acho que os europeus iam sofrer tentando colocar castelo aqui. Os terrenos do Brasil não ajudam nesse ponto. Não daria nem para usar aquelas roupas, né, gente? Vamos parar para pensar. Rio de Janeiro aqui o calor do caramba. Não dá, gente, não dá. Não dá. Seja agora ou no século XVIII, século XIX, não tem como. Então, eu tenho um livro que eu comecei a escrever em 1870 aqui no Brasil. Foi meu primeiro romance de época, é o Emília. Eu pretendo trabalhar nele para publicar em breve, porque eu curto muito essas coisas de Brasil e história. E depois vai ter um outro livro, que é uma duologia, que vai ser em 1945, com a neta dessa personagem. Seria bom, assim, até você buscar muito, assim, algumas teses que falam sobre o período das leis da escravidão, né? Foram várias leis, né? Não tem como você fazer qualquer história que não tenha como faltar essa parte, né? São detalhes. Porque fez parte da história. Eu que escrevo fantasia, por exemplo, na parte que eu tô do volume 3, que eu tô numa edição dele, é impossível você não falar do Egito e não falar do debate que até hoje existe entre escravidão e não escravidão. Porque tinham mais escravos e tinham faraós que não tinham escravos. E isso até hoje dá um debate acadêmico na coisa, porque a gente não tem certeza 100% da coisa. Ainda mais a nível de história do Egito, né? Que né, a época de faraós ali, tem muita coisa que ainda não foi esclarecida. Eu não sei se vocês gostam muito de assistir, por exemplo, aquela série que passa no History, que é Alienígenas do Passado. Eles adoram botar o Egito no meio, né? Sim, é que o Egito realmente foi uma sociedade que se destacou, né, entre as sociedades antigas. Poderosas, né? Sim. Faraós poderosos. E eu fui obrigado a botar escravos no meio desse rolo. Ou seja, a história já está bem enrolada, mas ainda tem escravos ainda, só para piorar um pouquinho mais. O número de personagens, né, Eva? O número de personagens só faz crescer. Mas eu sempre mantenho a coisa assim, né? Porque eu aumento e depois vem a foice, assim. Tesoura. Tesoura, pegando geral. Ô, Gia, conta pra gente um pouquinho sobre seu novo lançamento, aí já para fazer seu jabá, né? O pessoal já ficar sabendo onde que vai ficar, qual é o tipo de história, o que a gente pode esperar dessa história, desse seu lançamento agora, que você comentou que agora é em setembro, e o que vem mais pela frente aí. Tá. De Amor, ele é uma história de uma jovem, que é a Sofia Medeiros. Ela sonha em ser jornalista, aí ela passa para a universidade, uma das melhores de São Paulo, que é a Casper, né, em comunicação. Só que tem um problema. Ela decidiu participar do trote universitário, contra a vontade da mãe. E aí, quando ela participa do trote, a vida dela muda de cabeça para baixo, completamente. E aí os planos dela mudam, tem problema na família, enfim. E ela precisa se readaptar, superar tudo isso. E aí depois que ela vai retomar a faculdade, depois de todo o tempo sabático que ela ficou ali se acostumando com as mudanças da vida, ela vai fazer um voluntariado no hospital como doutora da alegria, né, junto com o pessoal da faculdade dela, para um projeto que eles têm. E aí ela vai conhecer o médico oncologista pediátrico, né, que é o Guilherme, e eles vão se apaixonar, mas vão passar por várias situações para ficarem juntos. E aí tem todo um drama, amizades fortalecidas, né, vai mexer com o coração de todo mundo. Eu chorei escrevendo, minha Beta também se emocionou. É uma história assim que me marcou muito. Eu gostei muito de ter escrito esse livro em 2016, finalizei ele em 2019. Depois que eu voltei a escrever por conta da minha gestação, né? Então, é um livro que eu acredito que vai tocar muitas pessoas. E quando é que é o lançamento? Pro final de setembro. Ele tá indo para diagramação. E vai para Amazon. Mas ele já tá em pré-venda, não?
Não, vai ser só em e-book mesmo, por enquanto. Entendi. E fala pra gente como é que é o seu processo criativo, como é que você lida com a produção do texto em si. Você tem um momento certo para sentar para escrever? Você tem alguma mania? Você precisa estar no lugar fechado, escreve em qualquer lugar? O Patrick, nosso amigo que logo está de volta, ele gosta de escrever estando com uma canequinha de café do lado. O Deva já tem a música, já gosta de música. Eu também. Como é que é esse seu processo na hora que você está construindo o seu livro? Você tem ali as suas manias? Tenho. O meu planejamento é meio louco, mas eu tenho a ideia depois que eu faço alguns rascunhos no caderno, e aí eu assisto algumas coisas relacionadas ao assunto, vou estudar, e aí eu faço sempre uma playlist relacionada à história. Aí eu fico escutando a playlist enquanto eu tô escrevendo. Normalmente eu gosto de escrever de madrugada, que é o horário que tá mais silêncio na minha casa, e como eu tenho insônia, então a ideia é pipocas. Eu sempre tô lendo de madrugada, então escrever também pra mim é tranquilo. Só que não consigo todo dia. É coruja. Então eu tenho que... eu sou coruja. Eu durmo de dia e fico acordada à noite. Nossa! E como é que você... Acho que eu sou o lento do grupo, porque tem projeto, gente, que eu não fico um mês pesquisando. Eu fico 8 meses. Nossa! Só no foco para saber toda aquela informação. Porque eu não quero dar pro leitor uma informação que isso aqui é falso, ou isso aqui é uma coisa enganosa. Mas aí você pesquisa tudo antes de escrever, né? Porque no meu caso, eu pesquiso também enquanto eu escrevo. Eu tenho uma ideia de lugar, eu vou lá e pesquiso, aí coloco. Porque se eu pesquisar tudo de uma vez, aí depois entra a rotina, aí eu esqueço. Então você faz tipo um roteiro também. Com os capítulos, o que eu quero que aconteça, quantos capítulos, e aí eu vou me norteando em cima disso. A gente é parecido em algumas coisas. Cada um tem as suas manias, cada um tem o seu jeito de construir a sua história, mas algumas coisas a gente acaba se encontrando. Eu acho louco quem escreve em celular, sinceramente. Tipo eu? Eu anoto em celular, mas escrever é no notebook. São que nem as pessoas que dormem de calça jeans, nem os serial killers. Não tem tanta coragem. Eu escrevi o Natasha todo no celular, praticamente. Eu só ia pro computador para poder ir ajustando, porque no celular você tá escrevendo rápido, aí acaba errando, né? Tendo vários erros de digitação, e depois Sim. Eu vou pro computador para poder fazer os ajustes. Mas, assim, tem hora que eu vou no celular mesmo. Não, o celular eu só anoto ideia. Quando eu não tenho nada para anotar na mão, eu boto num bloquinho de nota e deu. Mas cada um tem o seu jeito, né? O importante é escrever, né? Com certeza, com certeza. Ô, Deva, deixa eu aproveitar aqui, todo podcast eu tô pegando no pé do Deva para ele participar do Prêmio Kindle, sabe? A gente fica falando para ele, desde antes do Patrick precisar dessa pausa, a gente está em cima do Deva para ele ver se ele escreve alguma coisa para poder colocar no Prêmio Kindle. Vamos produzir, Deva. Já saiu alguma coisa? Vou ter que botar assim, hashtag escreve Deva. Eu não consegui, mas meu Deus. Mas eu vou pôr. Nesse eu tô pensando em botar no fim de semana. Coloca um conto. Vamos lá. Eu já tenho o quê? Os 3 podcasts que eu tô falando isso. Eu tenho algumas coisas. Eu tenho alguns materiais bons pra jogar de contos. Vou fazer campanha na internet. E olha que eu já fiz campanha para umas amigas. Teve uma que queria uma máquina de lavar louça, queria pedir pro marido. A gente fez uma campanha e ele comprou a máquina para ela. Potente. Tem que fazer campanha. Escreve, Deva. Posta na Amazon, Deva.
Estamos fazendo campanha agora. Mas é isso aí, gente. O nosso podcast, ele não é muito longo, né? Não pode ser muito longo, porque senão a galera se cansa, né? Então, a gente tem que ser um pouco mais sucinto aqui. Mas eu vou aproveitar para falar com o pessoal, quem está ouvindo pelo Spotify, agora pode ouvir também pelo YouTube, porque o Tree for Books agora está com um canal no YouTube que dá para vocês ouvirem todos os podcasts por lá também. Tá? Então é só colocar Tree for Books lá no YouTube que você encontra a gente. Todos os nossos podcasts já estão lá. E como aconteceu com os outros, esse podcast com a Gia Oliver também estará lá no YouTube para vocês poderem compartilhar com todo mundo, convidar os amigos a acompanhar o nosso canal, acompanhar a nossa fanpage, acompanhar o trio do Tree for Books, que sou eu, a Paulinha, o Devadatta Bernal e o Patrick Souza. E os convidados. Não se esqueça, gente, como sempre, eu vou colocar na descrição do podcast todas as redes sociais da Gia Oliver. Não se preocupe, que vocês vão encontrar a Gia em qualquer lugar. Uma coisa que eu queria dizer antes da gente encerrar aqui é que eu tenho vontade há um tempo de fazer um crossover com alguém do grupo aqui. Mas eu não sei como que seria esse projeto. Eu tô jogando um convite para ver quem que tem a coragem de... Jogou pra cima pra ver quem eu já li a sua escrita e eu gostei. Talvez a gente tente fazer alguma coisa. Não sei, vamos... A gente pode discutir. Podemos discutir. Que eu tenho umas ideias bem loucas na área da fantasia. Muito bom. Gia, você não sabe, o Tree for Books foi ideia do Deva. Ele já está falando comigo, já tem alguns meses que ele está falando comigo para a gente começar um podcast. Muito então, bacana. a gente já começou com essa ideia do podcast já há um tempo, né? E depois junto com o Patrick, para poder criar aqui esse podcast literário para o pessoal ficar conhecendo novos autores. A gente está vindo sempre aí com alguns temas diferentes, já falamos sobre fantasia, já falamos sobre processo criativo, sobre os desafios do autor independente. E está sempre aparecendo coisas novas aí e gente nova como você vindo participar junto com a gente. Eu adorei participar. A gente pode fazer, Gia, uma coisa com vampiros, como você gosta do tema. E eu... Opa! Eu também. Falando vampiros é comigo mesmo. Eu serei sua leitora, pode crer. Demorou. Demorou, vamos combinar. Aí a gente vê o que dá para fazer. Olha só, Tree for Books criando novas parcerias. Olha só, gente, é muito legal isso. É isso aí. Muito obrigada, Gia, por ter participado. Aproveita aí para se despedir do pessoal. Faz aí o seu merchan. Pro Deva depois se despedir e eu também poder me despedir do pessoal que está escutando aqui o Tree for Books. Tá certo. Eu agradeço o convite, foi um bate-papo super gostoso com vocês. Quem quiser me acompanhar nas redes sociais, aí procura no Instagram, @_GeoOliver, é o meu perfil de autora. E o blog é o @blog Mergulho na Literatura. Tem bastante conteúdos legais lá, resenhas, indicações. Estou sempre trazendo coisas interessantes de séries, filmes, livros, para quem curte esse tipo de conteúdo aí. E a gente vai aí trazendo novidades para vocês aqui também no podcast com o pessoal aqui. Valeu, obrigada, Gia, obrigada pela sua presença. Deva, tá contigo. Bom, gente, vamos estar no aguardo no próximo podcast que vem aí, que vem outro convidado. Eu já tenho uma ideia de quem que vai ser. Mas não conta não, deixa pra... Não vou contar. Sem spoiler. Sem spoiler. Assim que aguardem, crianças, e se cuidem. Tchau, tchau. É isso aí, tchau, gente. tchau. Muito obrigada pela presença de todo mundo que está escutando aqui o Tree for Books, seja pelo Spotify, pelo YouTube e por outras plataformas. Segue a gente nas redes sociais e até o próximo sábado. Um beijo, galera. Beijo, Deva. Beijo. Um beijo, gente. Até o próximo sábado. Até. Tchau.